na sala. Aqui no estado do Rio, hoje é feriado. Hoje é meu aniversário. Eu quase não fiz essa live por pedidos da família, mas o meu compromisso com vocês contou mais alto. E, enfim, eu vou começar já essa live com quem tiver aqui presente, que eu quero ir bem direto ao ponto, poder entregar o maior valor possível aqui para vocês. E ao longo dessa live, vocês poderem ir tirando dúvidas e mandando aí as suas perguntas. O tema dessa live é como encontrar o seu apoiador ideal. E aí eu queria começar com uma discussão que é o que é o seu apoiador. Lembrando que a gente está aqui num ambiente voltado para instituições sem fins lucrativos, para quem está no terceiro setor, que trabalha com... enfim. Eu estou na página errada. Olá, Rivaldo. Patrícia. Oi, Patrícia. Obrigado, Daniela. Obrigado, Maria. Vamos lá focar aqui no conteúdo de hoje. Eu acho que, assim, tenho certeza que vai ser muito importante. A gente, na verdade, quando a gente está trabalhando no terceiro setor, você precisa ter muito claro quando você está na busca do seu apoiador ideal, quem é essa persona, né? Quem é essa persona? Para poder você conseguir identificar as suas dores e ambições, seus desejos e os seus sofrimentos, a sua origem, para poder você começar a construir uma mensagem, um processo de comunicação que seja mais assertivo. Gente, deixa eu pedir desculpa para vocês. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu entrei na página errada, eu entrei na página da Viva Lagos, em vez de entrar na página da sustentabilidade. Mas vamos lá. Vamos aqui. Quem já está aqui comigo, muita gente deve ter ido para a página da sustentabilidade do terceiro setor. Deixa eu te pedir aqui para só mandar aqui para quem não vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu focar aqui. Quem entrou na página... Eu entrei na página errada. Não é culpa de vocês, a culpa é minha. Então, vamos ao que interessa. Então, vamos lá. Se a gente está atrás de um apoiador ideal, você precisa conhecer profundamente quem é essa persona, tá? Porque seja uma empresa, seja uma pessoa física, a sua mensagem, a gente está num processo de construção de posicionamento, que começa lá na Live 1, na base, né, nos valores, no propósito, e vem para a Live 2, que foi de posicionamento, não é isso? Enfim, e a Live 3 a gente começou a falar de mensagem. Mensagem, os elementos de uma comunicação assertiva, tem o emissor da mensagem, que é você, que é a sua instituição, tem a mensagem em si, que é aquilo que você quer comunicar, e o receptor. Então, é mais ou menos aquela coisa de você falar sobre carne, churrasco, tipos de cortes de carnes, para uma audiência que seja vegetariana ou vegana. Então, não vai conectar. Você não vai afetar o seu receptor da sua mensagem. Então, aqui é muito importante ter clareza disso. Quando você está construindo um processo de posicionamento no seu mercado aí entre aspas, no sentido de que seja aquele ambiente que você está querendo afetar e atrair o seu apoiador ideal, você precisa conhecer profundamente esse apoiador, essa persona, né, do seu apoiador. Então, isso começa com um exercício. Que exercício é esse?
um exercício de identificar que tipo de persona, que tipo de apoiador que a sua instituição está precisando, que tipo de pessoa que você vai conectar, que você vai se conectar para você poder conseguir, seja um apoio de trabalho voluntário, seja um apoio de materiais, seja um apoio financeiro, seja pessoa física ou pessoa jurídica. E com isso, gente, é muito importante você estar modulando a sua mensagem de acordo com quem está escutando ela. Se você tem clareza de quais são as dores, qual é o histórico, qual é a origem, ou qual é a culpa do seu apoiador ideal, fica muito mais fácil você se conectar e você começar a atrair esse tipo de público. Hoje, as redes sociais, sobretudo o Facebook, Instagram, mas também o YouTube, você consegue segmentar isso com muita tecnologia, com muita técnica, para você poder usar o menor esforço possível para você poder atrair aquele público que te interessa. Então, por exemplo, quando a gente faz aqui as campanhas para a Semana da Sustentabilidade Financeira, quem aí já assistiu um evento que a gente faz online gratuito chamado Semana da Sustentabilidade Financeira? Diz sim, por favor. Fala para mim aí quem está na live, quem já participou de uma Semana da Sustentabilidade Financeira, onde eu mostro o modelo de financiamento que a gente encontrou há 13 anos atrás, que permitiu que a Viva Lagos, que é a instituição que eu dirijo, se tornasse 100% sustentável há 13 anos, num modelo que gera receita mensal recorrente. Então, Beleza Cidadã disse sim, Jusileide disse sim, Prepara Arte disse sim, Márcia disse sim. Então, gente, como é que eu cheguei até vocês? Tendo muita clareza de quem são vocês, tendo muita clareza de quais são as dores, o que incomoda, o que hoje te gera preocupação, te gera aflição, te gera insegurança, te gera medo. Então, assim, esse é um processo hoje muito técnico para você poder atingir quem você quer atingir. Então, nesse processo que eu estou convidando vocês a participar, a entender, a se preparar, não adianta você ter a mensagem certa para o público errado. Se você chega com uma mensagem certa, como eu falei, né, dei um exemplo assim bem esdrúxulo, né, de você falar sobre churrasco para uma audiência de vegetariano, de vegano, que não quer saber de churrasco, de carne, né? Então, assim, na prática, o que é importante nesse processo de construção do seu posicionamento, seja no seu bairro, na sua cidade, na sua região, é você ter uma base forte, com os valores, né, com o propósito, com tudo aquilo que eu falei na live 1, por que você faz o que você faz. Lembra disso? Então, se você não assistiu a live 1, está aí no canal nosso, Sustentabilidade do Terceiro Setor, né? Assina o sininho, participa das lives, que vai fazer todo sentido ao longo do processo. Então, se você tem hoje, né, uma instituição sem fins lucrativos e você não tem essa base forte, você não vai atrair, vai ficar muito frágil o seu processo de atração, né, de apoiadores, de pessoas e empresas que se conectam com a sua mensagem, com a sua missão, com a sua causa. Entendeu? Então, isso é uma questão muito importante, muito importante. Você precisa conhecer profundamente as dores, né? As pessoas se conectam normalmente, não é que se conectam,
as pessoas tomam ação, as pessoas se movem, normalmente por dois fatores, tá? A busca pelo prazer e a fuga da dor, do medo, da insegurança, enfim. Então, é dor e prazer. É essa dicotomia aí entre esses dois lados. Mas eu te digo, se você for na farmácia, hoje vende muito mais remédio contra a dor, sei lá, Novalgina, do que vitamina C. Por quê? Porque a dor, ela é muito mais latente, ela é muito mais urgente. Então, se você conseguir identificar um ponto de dor das pessoas que você quer atrair, da sua tribo, para essa sua comunidade que você começa a criar, seja usando rádio comunitária, jornais, rádios comerciais, ou as redes sociais, como a gente está fazendo aqui, tudo vai ficando mais fácil. Depois você pode realizar eventos, você pode construir a sua narrativa dentro da sua realidade, da sua, né? Então, se você defende, a gente aqui defende a causa do trabalho. A Viva Lagos se especializou na vertical do trabalho, como eu falei na última live. A gente defende que o trabalho dignifica e dá dignidade ao cidadão, né? Então, assim, dignifica e dá dignidade ficou esquisito, né? Ela dignifica e dá cidadania. Então, assim, é muito importante você ter uma mensagem clara para quem quer te ouvir. E você precisa eleger o seu porta-voz. Lembra disso? Na live 2? Quem é o seu porta-voz? Quem é que te representa da sua instituição? E se você, que é o porta-voz, fica desconfortável em ser o porta-voz, saiba que esse é um processo de exercício e prática. A gente precisa estar desenvolvendo a musculatura necessária, né, nesse processo, para que a gente possa, ao longo desse processo, estar atraindo as pessoas certas para apoiarem a sua instituição. Tem uma lógica que é muito interessante, que é o seguinte: existem duas formas de caçar borboletas. Isso é muito antigo, tá? Eu não sei, eu li isso em algum lugar, não vou lembrar nem aonde. A primeira forma de caçar borboleta é você se paramentar, né, de um vestuário bem apropriado, pegar sabe aquela varinha que tem uma cesta na ponta, que a gente vê às vezes em filmes, em desenhos, para você estar caçando a borboleta? A borboleta está voando e você está correndo atrás da borboleta tentando pegar a borboleta. Essa é uma forma. Sabe qual é a outra forma? É você plantar um jardim. É você plantar as flores, as plantas que você quer plantar, que você sabe que tem que plantar para atrair a borboleta que você quer atrair. Isso é muito poderoso. Dependendo da forma que você... Dependendo o quanto você conhece, né, as dores, quanto você conhece do histórico, quanto você conhece da origem e quanto você conhece da culpa. Às vezes, uma coisa muito profunda do seu apoiador ideal, você vai conseguir ter mais capacidade, você vai conseguir ter uma comunicação muito mais assertiva para você afetar aquele apoiador. Às vezes é um grande empresário que já está rico, está milionário, mas teve uma origem muito humilde, muito semelhante daquele jovem que você quer salvar, aquele jovem que você quer, que você está disputando com o tráfico. Então, se você não precisa dizer para esse empresário o que ele já sabe, você precisa mostrar
como que ele pode ajudar aquele jovem que ele se reconhece a sair daquela situação, que muitas das vezes ele já teve muito próximo, ele já teve muito, ele já teve ali. Então, gente, é muito, muito importante você entender profundamente quem é a sua tribo. Por isso que eu faço pesquisa com quem participa quem participou da Semana da Sustentabilidade Financeira, que é um evento que a gente realiza algumas vezes ao ano, a gente pede para responder uma pesquisa. Por que a gente faz isso? Porque eu preciso conhecer cada vez melhor vocês, saber o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo, quais são as frustrações, quais são os desejos, entendeu? Quais são os desafios. Porque quando você se conecta num nível visceral com a sua comunidade, com a sua tribo, entendeu? Você fica muito mais fácil para você trazer a mensagem que você precisa trazer a comunicação que você precisa trazer. Isso chega a um nível tão sofisticado que hoje existe uma técnica que chama, uma técnica que foi, enfim, americana, que chama word mapping. O que é o word mapping? É a gente poder refletir e usar palavras, jargões, gírias, que muitas das vezes a nossa tribo usa. Então, por exemplo, quando eu falo de ficar de pires na mão, meus filhos, eu tenho 2 filhos hoje que tem a Júlia tem 25 anos e o Igor tem 22. Eu tenho um terceiro filho, o Matheus, que tem 8. Mas falando aqui do jovem, né, na casa dos 20 anos, eles não entendem o que é ficar de pires na mão. Para eles não quer dizer nada. Diz para mim aí, quem está me ouvindo, se faz sentido quando eu falo, se você não quer ficar mais de pires na mão. Esse jargão, para você que está me assistindo, faz sentido? Fala aí para mim aqui nos comentários, quem está aqui ao vivo comigo. Quem não está ao vivo, depois bota aí nos comentários na versão gravada. Vamos lá, gente. Eu sei que tem um delay. Aí, prepara a arte, faz sentido, com certeza. Valéria, sim. Conceição, sim. Vilda, sim. Sabe por quê, gente? Porque eu sou como vocês. Eu estou há quase 20 anos no terceiro setor, entendeu? Eu já tive para fechar a instituição. A gente já teve, assim, como eu já falei lá na Semana de Sustentabilidade Financeira, eu já tive numa situação da instituição que eu dirijo, na verdade, ser a minha mesa e a minha cadeira. Então, se você hoje está buscando uma forma de trazer dignidade à sua instituição, de trazer... Peraí que está passando aqui um helicóptero aqui. Está parado os voos, gente? É helicóptero hoje? Se estava passando... Se você... eu sei muito bem o que é você estar dependendo daquele apoio incerto, está dependendo do político da vez. Eu sei o que é isso. Então, assim, quando eu venho para as redes sociais, para a gente se expor, que não é fácil, é um processo desconfortável, às vezes eu recebo mensagens muito desagradáveis de quem não sabe o que é o terceiro setor, acha que eu estou ligado a algum partido político, e eu nunca fui filiado ao partido político, entendeu? Eu sempre discuti políticas públicas e não políticas partidárias. É muito duro, mas assim, quando você acredita no que você faz, quando você sabe na pele o que é passar pelo que eu sei que a maioria das instituições hoje no nosso país estão passando, quando a gente tem clareza dessa missão, tudo o que você precisa é organizar a sua mensagem. E aí você precisa realmente ter a coragem
lembrando aqui que eu sempre falo, né, que eu ouvi do professor Cortella, coragem não é ausência do medo. Coragem é você agir apesar do medo. Isso eu ouvi do Cortella. Então, assim, na verdade, você entra num processo, e aí quando você tem no coração essa vontade de ajudar, né, tantas instituições no Brasil inteiro que hoje estão de PIDs na mão, tudo vai ficando mais fácil, tudo vai ficando mais claro. Agora, um exercício que hoje, você que está aqui comigo, você que está assistindo essa gravação, né, dessa live em algum outro momento, que você precisa ter clareza é o seguinte: isso é um exercício, e aí quem quiser ir para o próximo nível tem que sujar a mão de lama, que não adianta só saber, a diferença está o que você faz com aquilo que você sabe, não é verdade? Então, o exercício hoje é o seguinte: você precisa mapear quem é a persona do seu apoiador ideal. O que é apoiador ideal? É aquela pessoa, e aí eu não quero falar de pessoa jurídica, eu não quero falar de empresa. Sabe por quê? Porque atrás de toda tomada de decisão de uma empresa tem uma pessoa. Então, o segredo é você afetar as pessoas. Então, quem é a pessoa a persona cara, ficou esquisito, que personifica o seu apoiador ideal? Quem é o seu apoiador ideal? O apoiador ideal é aquele que se sensibiliza, que você consegue afetar com a sua mensagem e que vai tomar uma ação para ajudar a sua instituição. Essa ajuda pode ser através de grana, de dinheiro, mas pode ser através de trabalho voluntário, pode ser através de ajudar numa obra, de ajudar numa campanha, de ajudar em algum tipo de ação. Então, é muito importante você ter isso muito claro e mapeado. Sabe como é que você faz isso? Você começa a escrever. É um exercício, botar no papel. Quais são as dores? Qual é a origem? Qual é o histórico? Tem algum senso de culpa lá no fundo? Uma coisa bem raiz, bem visceral. Vou te dar um exemplo. A gente trabalhou com um projeto no Viva Rio, antes da Viva Lagos, que era um projeto para imigrantes, não era imigrante, era refugiados. Refugiados do Haiti, refugiados da Venezuela, refugiados da Síria, entre outros países. E aí, muito claramente, sabe quem apoiava esse tipo de projeto? Pessoas, famílias que tinham como origem imigrantes. Às vezes era um empresário que ele nasceu no Brasil, mas os pais ou os avós tinham uma história muito forte, e na época não era nem essa coisa de refugiado, era um processo de imigração, né, de italianos, de alemães, de japoneses e de tantas partes do mundo que vieram para o Brasil ao longo árabes e tantos lugares do mundo. O Brasil é essa miscigenação de raças, de povos, né, de origens. A gente tem sangue de índio, sangue do negro, sangue do branco, do europeu, de tantas origens. Mas tem pessoas que lá na sua essência tem um vínculo muito forte, às vezes por histórias que eu via quando criança, de como que seus avós chegaram no Brasil, como é que foi o processo, como é que foi a dificuldade, como é que foi o sofrimento. E aí, se eles se conectam com a mensagem da sua instituição, que acolhe esse refugiado que está vindo, muitas das vezes, de uma situação muito dramática, que às vezes deixou um filho para trás, deixou seus avós, enfim, deixou uma família para trás, essa conexão é muito forte. E aí, se a pessoa
entender e ter segurança que não é esquema, que não é fraude, ela vai apoiar, tá? Mas aqui eu não quero entrar agora nos modelos de financiamento, modelos de sustentabilidade. Ao longo da jornada, a gente vai, né, ir nessa direção, a gente vai chegar lá, tá? Não sei se na próxima live ou na live depois dessa, mas a gente vai chegar na discussão de modelos, tá? De sustentabilidade. E aí eu quero falar para vocês que muitas instituições ficam procurando por si só o modelo de doação, e eu já falei na última live, eu vou estar falando em toda a live. Gente, modelo de doação é a faixa preta da sustentabilidade para o terceiro setor. Se você está hoje na faixa branca, na faixa azul, na faixa verde, a doação é a faixa preta. Por quê? Porque é você pedir para alguém te dar dinheiro, confiar que você vai usar esse dinheiro com um propósito bem específico, entendeu? Sem ter nada em troca. Isso é um nível muito alto. E falam que o brasileiro não tem uma cultura de doação. Eu discordo. Humildemente discordo. E a prova disso, para mim, são as igrejas. Mas se você hoje frequenta alguma corrente religiosa e doa para essa corrente, seja católica, evangélica, espírita, enfim, qualquer corrente, você faz isso porque você confia, que você se conecta, porque você acredita. Então, isso é muito visceral, isso é muito orgânico. Isso é a faixa preta da sustentabilidade do terceiro setor. É possível? É possível. Mas tem muitos outros modelos antes de você chegar na faixa preta. Para você chegar na faixa preta, você precisa ter um nível de transparência, de entrega, de resultados, entendeu? Que não é fácil, é com muito tempo. É um processo de muita resiliência, muita perseverança, tá? Então, assim, na prática, o que é mais importante nesse momento, nessa fase que eu estou propondo vocês a seguir? É você poder fazer esse exercício de conseguir rascunhar, dar um nome. Quem é o seu apoiador ideal? Como é que ele se chama? Qual a idade que ele tem? Qual é a cor da pele? Qual é a escolaridade? Qual é a faixa de renda? Que você sabe. E aqui eu não estou falando do beneficiário, gente. Eu não estou falando com quem você quer ajudar. Eu estou falando com quem vai ajudar você para ajudar alguém. Percebe? Quem que vai se conectar com a sua missão, com a causa que você defende, seja de animais, pessoas com deficiência, crianças em situação de vulnerabilidade, meio ambiente, não importa o que é. O que eu tenho certeza é o seguinte: nós temos um país de mais de 200 milhões de habitantes e tem muita gente que faz parte da sua tribo. Muitas das vezes, você ainda não encontrou eles. Hoje, as redes sociais permitem, de uma forma muito mais fácil, mais simples, com uma abrangência muito maior, você poder conectar, né? Você poder se conectar com essa sua tribo, com quem acredita naquilo que você acredita. Então, nunca esqueça. Por que você faz o que você faz? Gente, hoje é uma live rápida. Como eu falei, hoje eu estou fazendo 51 anos, no momento, no meio da pandemia. Minha esposa ontem teve febre e diarreia, ela está aqui isolada. A gente acha que não é nada demais, que não é o coronavírus, mas por uma questão de segurança, ela se isolou hoje e ela ficou hoje da janela aqui, participando aqui, que eu fiz um almoço hoje
para os meus filhos, para mim, para ela eu fiz um almoço especial, né? Assim, por conta da dieta que ela tá. Mas foi um dia muito emocionante para mim. Eu pedi a mão dela de novo em casamento, enfim, porque eu acho que esse momento de quarentena, a gente tem que se conectar e a gente tem que botar em perspectiva aquilo que realmente tem valor, né? Eu acho que nada tem mais valor do que a sua família, né? As pessoas que se ama, você ama e que você quer bem. Porque se você não se cuidar e não cuidar de quem está mais próximo de você, como é que você vai cuidar de quem tem um pouco mais distante, né? Daquelas pessoas que você quer afetar. Tá? Desculpa o desabafo. Hoje está sendo um dia muito emotivo para mim. Tá? Eu quero desejar para todo mundo que está aí do outro lado muita paz, muita saúde, coragem. Tudo isso vai passar, tá? E fica com Deus, gente, tá? E vamos junto. Forte abraço.